Olá, eu sou Reginaldo Júnior. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Deus que resgata. Bom, vamos primeiro definir o que significa resgate, né? E, a primeiro modo, todo mundo vai identificar esse sinônimo, né? A palavra resgate significa salvar, né? E aí eu já quero ir com vocês logo lá na Bíblia para a gente embasar o que a gente vai conversar aqui, né? Que a gente pode ir lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13 e versículo 14, que diz assim: Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. E aqui ele está falando, o apóstolo Paulo, né, a carta de Colossos, ele está falando sobre a figura de Jesus, né, e o resgate que ele fez através do sacrifício. Se a gente for voltar um pouquinho lá na história, lá no Antigo Testamento, né, na lei de Moisés, lá havia algo similar, que era a lei do resgate. Eu não sei se vocês já ouviram falar, se já conhecem um pouquinho do tema, mas só para a gente embasar melhor aqui, essa lei do resgate ela falava o seguinte, né? Segundo essa lei, quando havia uma dívida a ser paga, né, e não havia-se dinheiro suficiente para se pagar essa dívida, o devedor, né, obviamente, ele entregava a terra e até os filhos a esse recebedor para quitar as dívidas, né? Então, assim, esse homem, essa pessoa, a sua terra, os seus filhos, ele pertencia àquele que emprestou o dinheiro para pagar a dívida, ou seja, ele era tecnicamente, ele, o filho, né, um escravo, né? Porém, se esse escravo, né, agora passou a ser escravo, se esse escravo tivesse algum parente próximo que pudesse o resgatar, né, por esse parente, com posses, né, com uma condição financeira melhor, nesse caso o parente ele pagava todas as dívidas. E ao contrário do outro caso, né, esse parente ele tratava, né, pela proximidade, pelo relacionamento, pelo grau de parentesco, ele tratava esse escravo com mais amor, não lembrando inclusive da dívida, e não tratando como escravo. Ou seja, lá no Antigo Testamento a gente tinha essa figuração, né, de como era a lei do resgate, né, como um escravo poderia ser resgatado, como um escravo poderia ser salvo, né? Jesus fez isso posteriormente, só que de uma maneira mais perfeita, né? Mais perfeita não, de uma maneira perfeita, de uma maneira muito mais profunda. No Salmo 49, versículos 7 e 8, diz o seguinte: Homem algum pode redimir o seu irmão de pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Então a gente vê aqui que em Jesus, né, nele, nós temos a redenção por meio do sangue, do perdão dos pecados e de acordo com as riquezas da graça de Deus, né? O resgate, a palavra resgate, ela também significa redenção. Redenção, a gente lembra também da figura de Jesus. Foi através da redenção, foi por esse meio ao qual Jesus Cristo cancelou o escrito de dívida que era contra nós, né? Por causa do pecado e por causa da morte. Com o sangue dele, nós fomos comprados, fomos perdoados e resgatados. Tem outro trecho lá em Colossenses também, no capítulo 2, versículo 13 e 14, que diz assim: A vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que nos constava de ordenanças, ao qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando numa cruz. Caramba, olha a ilustração
que Paulo faz aqui, né, sobre esse sacrifício perfeito de Jesus. Né? Estávamos mortos pelos nossos delitos, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Né? E ele vai, toma um jugo que nós não poderíamos carregar, né? E cancela tudo aquilo que constava contra nós, pregando numa cruz. O escrito de dívida, né, era como se fosse um documento, né, onde ali ficavam todas as dívidas enunciadas ali, e aquilo era um documento público, né? E quando Jesus faz esse sacrifício, Paulo diz que é como se ele tivesse ido para vias públicas e cancelar aquela dívida que eu e você tivéssemos. Hoje a gente tem órgãos de proteção ao crédito, né? Naquela época a dívida era mostrada em praça pública, né? Então Jesus vem se sacrificar para cancelar tudo aquilo que era contra nós. O sacrifício de Jesus em favor da humanidade, ele é perfeito. E é perfeito porque a morte de Jesus, o sacrifício, ele simplesmente não foi uma morte física, né? Primeiro, ele foi uma morte predeterminada, porque Jesus estava determinado a nascer para morrer pelos pecados de toda a humanidade, de uma humanidade perdida, que já vem lá desde Adão com a queda. A morte de Jesus, em segundo lugar, também é uma morte redentora, porque ele resgatou, por meio desse pagamento, do cancelamento do escrito de dívida. A morte de Jesus também, o sacrifício, ele é uma morte vicária, porque ele é em favor de outros, e outros que eventualmente ele nem pudesse conhecer, apesar de ele já nos conhecer desde o ventre da nossa mãe, foi por todos. Né? A morte de Jesus também é uma morte sacrificial, como aquela figura do Antigo Testamento, do holocausto, onde se partia o animal ao meio, se colocava no altar, ou se cobria a arca com o sangue daquele animal, como uma oferta de holocausto, né? Uma oferta total, é uma oferta para remissão dos pecados. Então a morte dele também foi sacrificial. A morte dele foi expiatória, porque ela foi para redimir, ela foi para anular, e ela foi para remover toda a culpa do nosso pecado. A morte dele também é uma morte propiciatória, ou seja, ela cobriu o pecado e ela tornou favorável ao pecador. Olha que tremendo, né? Cobriu o nosso pecado. E por fim, é uma morte substitutiva. O que isso quer dizer? Ele morre em lugar de mim, em lugar de você também. Ou seja, ser cristão, hoje em dia, é ter essa noção de que não foi uma morte física e dolorosa, mas que foi uma morte redentora, vicária, predeterminada, expiatória, propiciatória, substitutiva, ou seja, é uma morte que nem eu, nem você poderíamos passar, porque só aquele que é perfeito poderia nos cobrir de tantas bênçãos e de tanta graça. Só ele poderia passar por isso. Então, ser cristão, hoje, é viver nessa consciência dessa dívida paga, nessa consciência de que nós não somos mais escravos do pecado e da sua penalidade, e ao invés disso, nós fomos libertos e adotados como filho de Deus. A palavra afirma que nós somos co-herdeiros com Cristo, ou seja, somos irmãos dele, né? Somos filhos de Deus. E agora nessa adoção como filhos e filhas, é o motivo pelo qual nós temos um privilégio de chamar a Deus do nosso Abba Pai, ou seja, estarmos próximos dele, conhecê-lo intimamente, e nós não precisamos mais nos esconder desse Pai, nós não precisamos mais lembrar, né, daquela dívida que tínhamos, porque ele cancelou o escrito de dívidas, e ele diz que o nosso pecado é lançado também no mar do esquecimento, né, porque provamos dessa liberdade, porque essa liberdade veio bater a nossa porta e nós deixamos ela entrar na nossa vida. E eu quero concluir aqui falando para você que
ainda não tem, às vezes, essa noção de que Ele fez isso por você também, né? De que hoje é dia de redenção, hoje é dia de perdão dos pecados, hoje também é dia de libertação das dívidas do pecado, e que Ele é o Deus que resgata. Hoje é o dia do seu resgate. E eu espero que essa mensagem ela venha reverberar na sua vida, assim como um dia ela falou alto ao meu coração também. Um dia de decisão, um dia onde nós olhamos para trás, fazemos aquele balanço e falamos assim: caramba, eu não merecia, mas esse sacrifício foi por mim também. E nós nos alegramos com isso, porque se temos vida, se podemos viver com as pessoas que amamos, né, se podemos fazer minimamente da nossa vida ali o que ela é hoje, e temos vida com isso, é porque Ele se sacrificou. Então, que essa mensagem possa abençoar a sua vida, como abençoou a minha. Vou pedir para você se inscrever no canal, compartilhar essa mensagem, ativar as notificações, e que Deus abençoe hoje e sempre. E até o nosso próximo vídeo.